Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Quem aqui nunca iniciou um ciclo e fechou? Acho difícil encontrar quem nunca fez isso. Às vezes, iniciamos e fechamos e nem percebemos. Mas a ideia deste episódio é falar daqueles ciclos que exigem muito de nós. De entender que a vida é cíclica. Sabe aquele desespero, aquele choro em posição fetal, como eu costumo dizer? Quando você acaba um relacionamento, seja ele amoroso, de amizade ou um trabalho. Se você nunca chorou assim, ou nunca sentiu até uma dorzinha física, talvez você não seja tão humano como você imagina. Nossa, vou sentir o tapa na cara daqui, gente. Mas é isso, né? Acho que começar ciclos e encerrar é entender que você é vulnerável aos outros, ao espaço, e nem sempre vai ser fácil. Eu acho que quando a gente entende isso, fica fácil, mas entender isso demanda muito. Porque é como a gente comenta aqui nas nossas conversas, né? Porque isso aqui é uma conversa, gente, entre eu e a Zá, que a gente divide com vocês agora, porque a gente não tem o menor juízo. A verdade é que juízo aqui nos falta em quantidade absurda. Então, o que a gente sempre fala é que não depende da gente, né? E aí, olha quão vulnerável você precisa ser para aceitar que uma coisa termina ou começa independente de você, muitas vezes. Lógico que você é uma parte, mas você não é o todo, não é você que vai determinar muitas vezes, né? E aí que vem o chorinho em posição fetal. E quando a gente começa a iniciar e encerrar ciclos lá? Acho que quando a gente nasce, né? O tapinha no bumbum, que eu falo do médico, não pode mais, fiquei sabendo esses dias. Dá uma chacoalhada na criança. Né? Porque pensa, a criança nasce, encerrou um ciclo que ela estava dentro da mãe, né? Que eles eram praticamente uma pessoa. E ela vai ter que vir pro mundo. E pra comer, ela vai ter que chorar. Porque ela estava lá dentro, ela estava nutrida 24 horas. Facinho. E agora, tô mijada. Chora. Preciso comer. Preciso de colo, quero um abraço. Taca ali choro. Então, olha, já começa ali, né? Coitada, hoje o dia. Nossa, você tá falando aqui. E estamos gravando no momento onde eu estou tão cansada, estou encerrando um ciclo. Pois é, isso cansa. E aí eu tava pensando aqui, poxa, eu encerrei esse ciclo aí, e cara, eu acho que se eu tivesse consciência, eu ia sofrer. Eu ia ser, acho que eu ia ser nascida em depressão. Como você dorme, tá sendo cuidado o tempo todo, e de repente você tem que ficar avisando, tem que ficar chorando. Como assim, gente? Mas os pobrezinhos das crianças, a mulher tem que fazer isso, não tem opção pra ele, não. Ou morre. E por outro lado, é um novo ciclo que se inicia para uma mãe, né? Para uma mulher, para um homem, né? Para um casal, seja se for um casal. O que reforça o fato que a gente falou aqui no início, né? A vida é cíclica. Para todo mundo. Exatamente. Algumas pessoas lidam bem, lidam melhor e outras nem tanto. E aí, quando a gente pensa lá, quando eu penso assim nos meus primeiros ciclos de início e encerramento, me vem muito memórias escolares, né? Quando eu era criança, eu era uma criança muito complicada. Então, eu fui filha única durante muito tempo e a minha mãe não trabalhava, então eu era muito grudada. E eu fui a criança que chorou semanas na adaptação escolar. Nossa, e não existe para as tias, para as profs. Péssima pessoa. Hoje eu fico olhando as crianças que choram e falo, lá, não posso falar nada, que eu era pior. Eu era muito pior que as que choram lá na escola que eu dou aula, mas muito. Eu era péssima. E aí eu lembro que a primeira vez, eu era louca pra estudar, porque eu sempre fui muito curiosa, então eu queria, né? E aí eu tinha uns primos mais velhos, eles liam, eu falava, não, eu preciso ler. E aí infernizei a vida da minha mãe pra me levar pra escola com 3 anos e meio. Nem podia, mas minha mãe falou, tá, né?
peste. Que aí vai. E aí eu lembro que eu passei, gente, eu tenho certeza, vou ligar pra minha mãe e perguntar, umas 3 semanas chorando. Não foi menos que isso. Pediu pra ir? Pedi, implorei. Eu falava, mas eu quero ir com você, mãe. Minha mãe falava, mas eu não posso. Eu falava, então, não vai rolar. E aí minha mãe me levava, eu lembro que a primeira semana, gente, era um prézinho e era numa casa, assim. E eu grudei no portão. Não quero ficar com a minha mãe. E minha mãe que também, tadinha, chorando lá de fora. Novela, né? Cena de novela. Minha mãe chorando lá de fora, chorando lá de dentro. E na minha época não tinha adaptação, na verdade. Porque hoje tem, as mães ficam na escola, as crianças ficam por um período muito menor, nas primeiras semanas e tal. E na minha época, mas não sei, nunca foi, meu bem. Tô nem aí pra você vai ficar da 1 às 6 aqui e é sobre isso a sua vida agora. E aí eu lembro que a professora, depois ela virou amiga da minha mãe. E como todas as professoras, né, mãe? A senhora era ótima nisso. E aí eu lembro que ela falou, tá bom, mãe, entra, não vai ter como ela não ficar. Ela não vai ficar. Então você vai ter que entrar. Porque a princípio minha mãe ficava escondida debaixo de uma árvore. Só que eu urrava. Aí a professora falou, não vai ter como. Aí minha mãe ficou uma semana comigo. E, gente, era um nível de grude, que a pessoa que não sabe encerrar ciclo sou eu, que eu escrevia a lição com uma mão, mas a outra mão era segurando na mão da minha mãe. O medo. Eu não soltava a mão da minha mãe. O medo Minha mãe falava, solta um pouquinho, filha, que tá surda. Eu falava, não. E aí eu lembro que depois a professora falou assim, tá, mãe, então é com você o problema, né? Vamos tentar ver se ela fica com outra pessoa. Aí eu tinha um primo mais velho que morava no mesmo lugar que eu morava, e minha mãe falou, tenta com ele, que é o meu primo de Carlos, fofíssimo. E ele ficou comigo mais uma semana nessa escolinha, o pobre do homem, do menino. Se eu tinha 3, gente, ele era uma criança, ele tinha 8. Que absurdo. Nossa, coitado, desculpa, Dida. Perdão, te devo essa. E aí ele ficou comigo mais uma semana, assim, e era a mesma coisa, eu de mão dada. Tipo, mão dada, não largava, a mão suava, assim. Nossa, eu não tô nem aí, não vou largar essa mão. Não quero ficar aqui sozinha. Eu quero ficar aqui, mas eu não quero ficar sozinha. Então eu lembro muito disso, assim. Aí eu lembro que escolinha, aí depois mudar pra uma escola grande, que é o primeiro ano, né? Você vai pra uma escola de gente adulta. Gente, que absurdo jogar as crianças lá. Porque eu lembro que eu chorava muito também. Chorava muito. E aí a professora, eu tenho 1,50 m, né? Já falei aqui várias vezes. Mas, gente, eu era uma criança muito pequena e muito magrinha. Então as pessoas achavam sempre que eu ia quebrar. Acho que era essa a sensação. As pessoas achavam que eu ia, sei lá, morrer. E aí todo mundo eu fui uma criança super protegida. E aí minha mãe ficava na escola. E aí depois, uma época, minha mãe chegava. E aí tinha um inspetor que cuidava de mim. Porque eu não fazia o recreio junto com as outras crianças. Porque as outras crianças me batiam. Já contei isso em algum episódio. Caramba. Por causa do meu lanche. No Burguesa Safada, eu acho que eu contei. Que as crianças me batiam porque eu tinha dinheiro pra comprar lanche na cantina. E aí elas me batiam pra pegar meu lanche. A menina que quebrou um dente meu, ela me deu um murro na boca, ela me levantou na parede e me deu um murro. Aí eu chorava muito e tal. Aí eu lanchava na sala dos professores. Eu contei isso em algum episódio, tenho certeza. E aí fui muito assim, e aí eu lembro que eu fui pra escola, e aí depois, 1 ano depois, tive que trocar de escola porque eu mudei de casa. Sofri também, viu? Caramba, Chorava já muito. tinha se estabelecido. Tava quase parando de chorar. Quase parando de chorar e te tiram. Meu Deus. E aí perdi o quintal da minha avó, porque eu morava até os 7 anos no quintal da minha avó, que moravam outra tia, tio, os primos. Então eu perdi todo mundo, eu fui ficar num lugar sozinha, onde eu não conhecia ninguém. Foi bem difícil, bem difícil. Então eu acho que os primeiros ciclos, assim, que a gente encerra, né, que você é tão pequenininho, e hoje eu sou professora, eu vejo meus petequinho lá. Esse ano comecei com o primeiro ano. Eles têm 5 anos, gente. Não tem como não acolher aquilo muito bem acolhido. Eu falo pra eles choram, eu falo, pode chorar. Tem que chorar mesmo, é difícil, é doído, pode sentir. Porque eu falo, eu não sou a professora que vai falar, não chore. Você agora é uma criança, é grande. Não, meus bebezinhos têm 5 anos, o dentinho tá caindo agora. A importância de validar o sentimento das crianças. E eu falo pra eles, pode sentir. Tá triste também? Quer um abraço? Se quiser um abraço, pronto aqui. E aí, passando aqui pra adolescência, acho que eu me recordo muito, foi praticamente um divisor, assim, de águas na minha vida. Desde que eu me entendia por gente, sempre morava nesse bairro e tinha ali já estabelecido as minhas amizades,
meus lugares, escola e tudo mais, já tinha feito amizades na escola, mas aí de repente tinha que mudar de bairro. Era a mesma cidade, mas tinha que mudar de bairro e ter que refazer tudo isso. E não ter o contato ali com aquelas pessoas que eu tinha diariamente, do tipo, eu falava pra minha amiga, eu precisava comprar alguma coisa pra minha mãe no mercado, vamos comigo? Não ia ter mais aquilo. É horrível. E aí eu lembro que no dia da mudança eu fiquei doente. Doente, tipo, de vomitar, passar o dia de cama, todo mundo arrumando as coisas, botando as coisas no lugar e eu morrendo, Prostrada. passando mal. E aí foi assim, com 15 anos, né, a gente tende, né, a gente só aceita e vai ao longo do tempo tentando se adequar, mas nesse novo lugar eu fiz novas amizades, me adequei, mas gente, é muito difícil. Acho que a gente nunca é ensinado a lidar muito bem com as mudanças. É porque eu lembro que eu mudei também, com uns 18 anos eu mudei de bairro, de casa. E eu também tinha uma vida muito ativa no bairro, porque eu morei lá dos 7 aos 18, 19, acho que eu tinha uns 18 quando eu me mudei. E eu frequentava muita igreja, então quando você frequenta a igreja, você conhece muita gente do bairro, né? Sim. Você praticamente conhece todo mundo, todas as casas. Eu também, eu não quis mudar para a igreja de lá. Não, eu vou ter que mudar a escola. Não mudei também. Eu mudei escola, eu mudei de casa, eu vou continuar frequentando aqui. No final de semana eu venho para cá. Pelo amor de Deus. Eu fiz a mesma coisa. E aí eu lembro que, nossa, eu sofri muito. E na época eu namorava, eu tinha um namorado. E ele morava, aí eu falava, como que ele vai me ver? Porque agora eu vou morar longe e tal. E ele era um ano mais velho, ele acabou comprando um carro. E a gente, tipo, se via assim. Mas eu lembro que é muito difícil, porque você falou assim, a gente não tem opção, né? Porque com essa idade você não tem opção. Uhum. Você tem que aceitar. E assim, antes, né, a gente tá falando de um tempo aí remotinho, não tinha essa de validar os sentimentos, né? Você pensa que triste? Né? Porque hoje em dia que a gente tá falando, assim, muito se fala de, não, você tá triste, tá triste mesmo, chora, pode chorar, pode sofrer. Mas nessa época, diante da mentalidade da época, pra que isso? Nossa. Que exagero. Nem nossa, pra tanto. Isso. Você vai ver, não vai morrer, não. Tem telefone. Mas eu não quero telefone. Eu quero, poder falar pra minha amiga, passa aqui pra gente comer pastel. Eu sou amiga da Jane, que eu cito aqui toda hora, e eu sou amiga da Jane desde os 15 anos. E a gente era da igreja junto, então a gente fazia muita coisa junto, e a gente tinha uma coisa que a gente brincava de morrer de comer. Quando a gente tava meio triste, a gente não sabia lidar com os nossos sentimentos, a gente catava as moedas em casa e falava, vamos morrer de comer? E o nosso morrer de comer basicamente era descer pra uma barraca de pastel que tinha, comer um pastel e subir comendo alguma coisa doce pelo caminho, que era o máximo que a gente conseguia. Fuga, né? Fuga, total. A gente falava, a gente tá muito triste hoje, vamos morrer de comer. E eu falava, com o que eu vou morrer de comer? Como que eu vou ligar pra Jane e falar, desce pra gente morrer de comer? Tipo, não tinha como. Você vai dando conta das coisas que você não vai ter mais e, nossa, você parece que vai morrer. No fundo do poço. Não, a sensação é a dor física. Gente, quando eu falei de dor física, em mim dói físico. A Azar já me conhece, que eu tava morrendo fisicamente há uma semana. Por causa de um ciclo. O que eu tava? Fui em 50 médicos. 1000 remédios. 250 exames. Nada. O que é isso, Flávio? Loucura. Questionando pessoas que estudaram a vida inteira. Não aceitando o não do médico. Mas você não tem nada, não. Tem que ter. Não, tem que ter. Tem sim, linda. Sua cabeça doida. Não é o... Como é que é o nome do especialista? O psiquiatra? Não, caramba, você já deu spoiler. Poxa vida. Mas é porque eu sou assim. O médico que você estava. Eu perguntei pro médico, a última médica que eu fui, que eu realmente percebi que não era nada até então. Eu falei, e você não pode me dar um remédio pra cabeça? Ela falou, no caso eu não. Eu falei, tá, que triste. Nem escondidinho, assim, uma receitinha? Não, eu falei, tá bom, eu só queria ter certeza. Porque tá ruim isso aqui pra mim. Nitidamente. Aquelas, o Furrito se busca. Psiquiatras que queiram uma collab com esse podcast.
Eu ia gostar muito. Para manutenção e sustentação do mesmo. Grata. Ai, Bem que formal. ponto, que ponto Nome que do chega. podcast, Rito Cia. Não, realmente, acho que elas precisam mesmo. Elas estão muito precisadas. Oh, mas desculpa dessa curva, mas senão não é a gente. Nem combina. Prossiga. Se tiver organizado, nem sou eu. Estávamos na adolescência. E é isso, eu acho que validava-se menos, né, o que doía mais, né, porque hoje é isso. Hoje eu entendo que quando acaba uma coisa eu posso chorar e sofrer, e que daqui a pouco vai começar outra. E naquela época não, e ninguém falava isso pra gente, né, não tinha nenhum podcast falando sobre isso, não tinha nada, gente, não tinha inteligência emocional em lugar nenhum que te falasse sobre isso, né, podia até existir, mas a gente não tinha acesso. Tava aqui tentando me recordar como foi com a minha mãe, mas eu acho que ela validou ali meu sentimento, ela entendeu o que tava pegando ali. Acho que, e todo mundo, acho que foi o consentimento de todo mundo, é porque se afastou, né, não vai estar mais tão perto da gente e tal, então todo mundo validou ali. Eu lembro que não foi só um dia, foram uns 2, 3 dias vomitando, eu já estreiei o PS ali do Vazame. O lugar da Bezetacil certa. Quer tomar Bezetacil? Nossa, nós temos endereços. Amiga, eu sempre fui a pessoa que eu resolvo rápido minhas coisas. Eu chegava, vó, eu preciso de uma Bezetacil. Por quê? A minha unha cagou aqui. Minha garganta. Unha, por causa da unha. Foda-se, eu quero uma Bezetacil que passa em segundos. A dor te mata, mas o problema, amiga, você pode estar com a garganta com o maior pus do mundo. Toma uma Bezetacil. 24 horas, você tá seca, maravilhosa. Você pode ir, fazer o que você quiser, querida. Você fez alguma collab com indústria farmacêutica? Não, mas podia fazer fácil. Fácil que eu faço. Indústria farmacêutica paga bem. Aí, tem interesse nesse rolê aí. Gente. Desviamos de novo. Bora voltar. Vamos lá para a parte dramática da vida, né? Vamos à parte adulta? E aí, antes de falar da parte adulta, eu e a Zá, a gente estava olhando umas coisas, e isso é uma conversa que eu já tive há um tempo com um amigo, na verdade, da minha irmã. Isso deve ter uns... eu tô perdida no tempo, mas enfim, tem tempo. Foi antes da pandemia, né? AC/DC. E aí, ele falou assim pra mim, eu fiz, eu acho que eu já comentei aqui, né? Que eu fiz pedagogia, que é a minha profissão de amor hoje, já mais velha, depois dos 30 anos. E todo mundo achava muito engraçado eu ter ido fazer isso, assim, até porque nem tinha tempo pra fazer, mas eu inventei um tempo e fiz. E aí eu conversando com ele, a gente almoçando, e ele tava num outro setênio, eu tava num anterior ao dele, ele é mais velho. E ele falou assim, eu falei, menino, tá acontecendo tanta coisa, nossa, uma vibe de mudança na minha vida, uma coragem de mudar as coisas, não sei o quê, bababá, bababá. Ele falou assim, Flávia, é o seu setênio. Eu falei, mas que diabo é isso? E aí existe uma teoria que chama a teoria dos setênios, que é ciclos da sua vida de 7 em 7 anos, né? Basicamente é isso, a sua vida muda, essa teoria diz que a sua vida muda de 7 em 7 anos. E aí são ciclos, né? Então, do 0 ao 7, do 7 ao 14, dos 14 aos 21, 21, 28, 28, 35, 35, 42. E eu tava nessa casa aqui dos 28, 35. E aí eu lembro que ele começou a falar, e eu falei, nossa, eu nunca ouvi isso na minha vida. E eu falei, caraca, isso faz muito sentido, e me deu um susto na época. E aí eu sou muito curiosa, fui ler sobre o negócio. E aí, basicamente, eu vou falar aqui de 2 setênios que a gente tá falando. Eu acho que o setênio que a gente teve em nossas mudanças, amiga, de casa, dos 14 aos 21, que é a afirmação do eu, né, que fala dos amigos. Aqui tá falando isso, a sua base ali são seus amigos. E, cara, tiraram justo a gente dos nossos amigos? Poxa vida, devia ter esperado até a gente fazer 21. Aí depois a base é buscar um lugar. Junto com a crise de identidade, mas tudo bem. Mas aí já tá cagada também, né? E aí, resumindo, o que fala desses 25 aos 35, a gente tá falando, gente, porque a gente sabe que a nossa faixa etária aqui tem muito a ver com isso. Dos 28 aos 35, fala que é a fase que você se questiona, eu questiono e organizo o meu mundo. Isso eu achei muito sensacional. E fala assim, a alma do intelecto e da índole é o conquistar o seu lugar no mundo. É a época que você conquista. E aí fala muito que é a época que você tá realmente definindo o seu lado profissional,
Dos 28 a 35, decidindo sua família, se casa, compra uma bicicleta ou se divorcia. É que geralmente a próxima setênio aqui é realmente você se divorcia. Aqui é mais ou menos. Fiz tudo isso. Eu casei e divorciei nesse setênio. Olha lá. 28, 35. É que você tava conquistando seu lugar, às vezes você achou que era um lugar e era outro. Então, né? Encerrei e iniciei vários. E aí fala que aí a gente tá falando também, que é um público nosso, dos 35 aos 42, que é chegar à sua essência, que é eu questiono a mim mesmo. E aí isso pra mim ficou muito firme na minha cabeça. Primeiro eu questionei meu lugar no mundo, né? Então, o que eu quero mesmo? Puta, não quero mais ser só uma representante comercial. Quero fazer alguma coisa pela educação. Ai, quero mudar o mundo, né? Que eu sou utópica também. Tenho o meu lado utópico lindo aqui, revestido. E aí, depois veio, já fiz, e agora, o que eu faço com isso? Então, agora, quem sou eu mesmo? Eu sou essa mulher que fez isso, que girou dessa forma, e o que cabe aqui? E eu acho que é uma fase, esse setênio aí, dos 35 aos 42, você realmente movimenta coisas grandes, eu acho. Rever ciclos de amizade, rever ciclos de relacionamentos, num quesito total, familiar. Eu acho que você revê muito, sabe, o seu lugar dentro da sua família. Esse familiar aqui, porque a gente cresce também ouvindo que seu parente tem que aguentar pra sempre. Nessa época você fala, não, se eu não tiver afim, não vou aguentar, não tô afim, não vou aguentar. Então eu acho que realmente você revê muito. Eu acho que se eu olhar, é uma fase que eu comecei ciclos e encerrei muitos. Tipo, numa quantidade absurda. E não é que não vai doer, mas você tem mais conhecimento pra poder fazer isso. Você tem mais força pra fazer isso. Porque você já se conhece. Eu tô ali na faixa dos 28, 35, então eu me vejo talvez me adiantando, porque eu acho que eu tô me organizando, e me questionando também, né, questionando a mim mesma. Então eu acho que foi um período que eu tô encerrando e iniciando vários ciclos, justamente por me questionar tanto. Mas tem certos pensamentos que impedem a gente de entender que a gente não cabe mais ali. O pensamento de, mas foi tão bom um dia, por que isso tá acabando? Por que não pode ser assim? Gente, entenda, para qualquer relacionamento, tá? É difícil da gente aceitar, mas algo que foi bom um dia, se está te causando algum incômodo, ou se não tem uma comunicação mais fluida, é porque precisa acabar de alguma maneira. E às vezes você acaba num tipo de relacionamento, e a gente tá colocando isso, gente, o relacionamento amoroso, o de trabalho, o de amizade, às vezes dentro do mesmo relacionamento você inicia e termina ciclos, né? Dentro do mesmo relacionamento. Amadurece, fortalece, e aí muda o jeito de se relacionar. E uma coisa que eu tenho falado muito, e uma conversa muito entre eu e a Zá, a gente vai abrir aqui, porque a gente gosta de contar nossos segredos, é que, eu falo pra Zá, é entender que o jeito que eu me relaciono com A não é o mesmo jeito que eu me relaciono com B. E que às vezes vai mudar, às vezes vai permanecer, e às vezes realmente vai acabar. E era isso, e tá tudo bem também, né? Porque junto com tudo isso que a gente vive até essa idade, a gente vai mudando. A gente vai evoluindo. E que bom, né, que você não é Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, Gabriela. Porque o ódio que eu tenho é dos Gabriela, hoje eu vá, ódio. A pessoa que fala pra mim, mas eu sempre fui assim. Eu falo, tá, amor, mas tem que dar uma melhorada, né? Tô falando pra você mudar, mas pensa aí, querido. Você sempre foi assim, melhore. Então melhore, eu falo. Nossa, juro por Deus, eu tenho ódio. Essa frase, mas eu sempre fui assim, falando, meu amor, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Bora! O mundo tá rodando, você vai ficar pra trás? Acorda. É esse o rolê. E às vezes, pessoas que têm esse tipo de fala, não vai fazer sentido, não vai caber ali. Você tentar encaixar
o... Triângulo no buraco quadrado. Exatamente, gente. Não dá. Sabe os baldinhos de criança de forma geométrica? Exatamente. Era essa. Aquela girafa conhecida que toda criança tem. Não dá. Não cabe. Não gente. cabe o quadrado no círculo. E muitas vezes a gente precisa cravar, sabe, uma situação para encerrar um ciclo. E às vezes não precisa. Você não precisa ter uma conversa. Quando você se dá conta disso e entende que o melhor para você e o melhor para o outro vai ser cada um para um lado, é isso. Acabou, respeite, torce pela pessoa, mas aquela convivência de sempre, aquilo que vocês viveram lá atrás, vocês eram pessoas que tinham coisas em comum, agora vocês não têm mais. Aceita. E é uma coisa que eu vi esses dias um vídeo, e aí eu achei tão engraçado, que era uma professora falando, que ela falava assim, que quando você sai de férias, qualquer pessoa que trabalha numa empresa, numa indústria, independente, você sai ali 30 dias de férias, no geral você volta para sua mesma mesa, para os seus mesmos colegas, para aqueles problemas ali corriqueiros que você está acostumado, o mesmo chefe, etc e tal. E ela estava falando uma coisa que eu achei tão engraçada, ela falou, a gente que é professor não. No mínimo, você volta para uma turma diferente. Mas muitas vezes você volta para uma escola diferente, para um diretor diferente, para um coordenador pedagógico diferente. E o espaço físico e os alunos sempre mudam. Então eu falei, nossa, é verdade. Por isso que eu acho que a gente tem um frio na barriga adicional. Sabe o frio da barriga, o frio na barriga do primeiro dia de aula? O professor tem todo ano. E aí eu lembro que esse ano eu tive muito problema para permanecer no lugar que eu gostaria de ficar. Eu basicamente saí em dezembro de férias com a minha vaga e um dia antes de retornar me ligaram e falaram, então, você não tem mais a sua vaga. E eu falei, oxente, como assim? Não tem. Você vai ter que, agora você que lute. E aí a gente vai para uma coisa chamada atribuição. Quem é professor sabe o temor que nós temos de uma atribuição. E aí eu falei, gente, não é possível, as aulas vão voltar amanhã. Tipo, era o dia da reunião pedagógica. E eu falei, e eu não sei onde eu vou parar. Eu posso parar em qualquer escola da cidade. Eu posso parar com qualquer turma. Tipo, zero definição. Zero. E aí eu lembro que eu falei, olha, Senhor, eu lembro que no dia anterior eu, muito nervosa, eu falei, Deus, eu virei professora porque eu queria estar no lugar que as pessoas precisassem de mim para fazer alguma coisa. Então é isso. Eu não tenho mais o que pedir. Eu não tenho mais o que fazer. Não tenho condição psicológica. E aí eu fui para atribuição, graças a Deus. Consegui ficar, acabou, fez um rebuliço lá. Eu acabei ficando na escola que eu já tô e ficando com a turma que eu já imaginei que fosse ficar. Mas, gente, olha que loucura. Né? Olha que loucura, olha que começo de ano. E aí eu lembro que no primeiro dia de aula, eu acordei 6:30 da manhã. E eu sou uma pessoa que não acordo cedo, eu dou aula à tarde. E aí eu conversando com uma pessoa, e aí você já está acordada? Eu falei, é o primeiro dia de aula. E sabe quando você é primeiro dia de aula, quando você tem 6 anos, e você acorda de meia hora e olha o relógio? E deixa o uniforme na cadeira? Eu tava do mesmo jeito. E eu falei, caraca, faz todo sentido, né? Então, professores, se sintam abraçados. E pessoas entendam, se você convive com um professor, entenda que a fase dele de atribuição de aulas é muito estressante. E a gente falou muito de encerrar ciclos, né? Mas outros iniciam-se. E que bom. E aí tem uma frase que eu ouvi que há um tempo já, e fez muito sentido pra mim, que é o seguinte, acho que eu já falei ela aqui. Se quando você fosse começar uma coisa, você soubesse como ela vai terminar, você começaria? Não. Então, Clara. O segredo é esse. Né? A vida é tão interessante, e para a vida ser interessante, você precisa não saber o que vai dar, né? E aí a gente tem o adulto, e aí eu vou falar de uma pessoa controladora, que cá está, na presença de vocês. Mas, gente, eu faço terapia, eu vou melhorar. Meu sonho de consumo. Acho que precisa de terapia todo dia. E outra coisa, vamos lá, terapeutas. Alguém me faz as minhas terapias de graça? Tá fogo. A gente tem uma ideia de que o ideal é o pra sempre, né? Eu sou a pessoa que eu adoro um pra sempre. Eu vou ficar aqui pra sempre. Que delicinha, confortável. Consigo fazer planos, estruturar minha vida. Nada vai mudar. Nada, vai ficar tudo muito retinho aqui, uma vida muito retinha. E eu falo muito isso, eu sempre tive uma vida muito retinha. Até 1 ano e meio atrás eu tinha uma vida muito retinha. E aí a gente se apega
apega nisso, né? Só que uma vida retinha quase nunca inicia nada. E aí você deixa de viver muita coisa, muita experiência. E aí eu tava pensando que pra gente começar um ciclo novo, a gente precisa confiar. Confiar na gente, confiar no nosso instinto, uma coisa que eu tenho aprendido a dar atenção. Sabe aquele feelingzinho? Aí alguém vai chamar de anjo da guarda, alguém vai chamar de o que você quiser chamar. O que fizer sentido pra você. O que fizer sentido pra você. Mas é aquele, isso aqui tá me cheirando a isso. E aí você aprende a confiar, mas você precisa confiar nisso e confiar nos outros também. Eu acho que a gente não pode viver sem esperança. Esses dias eu ouvi minha amiga falando isso pra mim. A gente não pode perder a esperança, porque senão a gente não consegue. É muito triste quando você perde a esperança no outro e na humanidade. Então a gente precisa confiar. Aí eu pensei que esses dias eu perdi minha manicure e eu sou uma pessoa neurótica, pra quem não me conhece. Eu fico assim 10 anos com a mesma manicure, e aí uma manicure que, né, tava dando certo comigo há uns 8 meses, foi embora. Ai, que desespero. Eu passei uma semana sem fazer a unha. Orando, rezando, pra que ela voltasse, na verdade. Aí eu cheguei lá e falei, não, mas hoje eu tô corajosa. Falei, moça, quem é que tá aí disponível? Fulana. Eu falei, vai ser ela. Aí sentei, a mão suou, eu falei 150 palavras por segundo, porque quando eu tô nervosa eu faço isso, mas deu tudo certo. Ela não arrancou nenhum bife da minha unha, minha cutícula está intacta. E eu pensei, eu só precisei confiar, né? Então, às vezes, para começar uma coisa nova, você vai confiar. É isso também. Acho que confiar e no processo, na sua escolha, e eu acho que em você mesmo. Talvez caia, ficar sendo um papo de coach, mas é uma verdade. Porque vem muitos questionamentos quando a gente precisa iniciar um ciclo, mas se você entendeu que aquilo vai ser importante para você, é só seguir, é só confiar em você, vai dar certo, né? E aí uma outra coisa que eu falo, que às vezes parece uma besteira, mas que eu aprendi a gostar em mim, porque eu fui muito criticada durante muitos anos por ser assim. Eu sou uma pessoa que confio nas pessoas. Eu falo que todo mundo começa comigo com 10, né? Como você começa comigo? Com 10. Com quanto eu tô? Amiga, que você continua com 10. Você começa comigo com 10. E aí, eu falo assim, se você vai fazendo algumas coisas que eu não vou gostando, você vai perdendo e vai perdendo lugar naquilo. Mas eu não tenho medo de entrega, né? Eu aprendi a dosar um pouco o tamanho, mas Porque tem aquele lance do pra um é assim, isso. Pra outro é assim. Isso. Essa conversa funciona aqui, não funciona no B, funciona no A. Pro B eu falo assim e pro A eu falo de outra forma. A mesma coisa às vezes. E aí, eu fui muito criticada por isso. E aí, uma época, quando eu fui fazer terapia, isso tem um tempo, acho que foi 2016, mais ou menos, eu conversando com a terapeuta um dia, eu falei, porque eu sou boba. Aí todo mundo me engana, porque eu confio nas pessoas. E não sei o que, eu não quero mais, aí eu tenho umas crises, assim, toda terapia eu começo assim, eu não quero mais isso. Eu tô aqui porque eu não quero mais sentir isso, resolve pra mim, como se a pessoa fosse resolver. Tô. Eu não quero mais sentir isso. Então você resolva pra mim, por favor. Aí a pessoa, que louca, psicopata. E eu lembro que a gente conversando, algumas sessões, ela falou, o que não confiar te traria? Aí eu falei, não sei. Ela falou assim, ansiedade. Medo. Você quer? Eu falei, acho que eu não quero, não. Aí eu lembro que eu voltei pra casa e falei na época, falei, olha, eu sou assim mesmo, não adianta. Eu vou continuar sendo assim. Todo mundo vai começar com 10 comigo. E aí se perder, perdeu. Não é um problema meu. É do outro. É do outro. O que vem do outro, entendeu? A gente não consegue controlar. Exatamente. Então, nossa, ficou tão mais fácil. Porque eu sofria muito, eu falava, eu sou muito boba. Ai, tem que parar de ser besta, tem que parar de ser boba. Nananã. Aí no dia que eu entendi isso, que eu não controlava o outro, que não dependia de mim, né? A reação do outro não depende de mim, é dele. Aí eu falei, ai, como é gostosinho, vai mais fácil assim. Não precisa ser, eu não sou, gente, a pessoa desconfiada e não sou a pessoa da teoria da conspiração, definitivamente. Eu queria falar uma coisa, às vezes a gente encerra um ciclo para começar outro, e muitas vezes, e eu até acho que cheguei a falar aqui, né, é isso, aceita e tudo mais, mas é mais para você entender, você falar de fato em voz alta que acabou. Mas, gente, não
quer dizer que vai ser fácil. Não quer dizer que você não vai chorar por isso. Acho que eu já falei aqui em outros episódios, encerrar ciclos de amizades me faz sofrer até hoje, assim, porque é difícil de eu aceitar, Flávia sabe muito bem disso, mas não quer dizer que vai ser fácil pós esse término e que você não sofreu, quer dizer que você aceitou, mas não quer dizer que você não vai sofrer, não tem como se poupar disso, não quero pagar aqui de, nossa, como ela é madura. Elas são bem resolvidas. São bem Amor, resolvidas. me chama 5 dias atrás, eu tava ali, no off, tendo uma crise existencial de 99 minutos. Zac, aguente minhas crises existenciais. Tô nem aí. No off, a gente sofre também, né? Até aceitar decisões que a gente julgou num estado mental minimamente normal. Não sei se nem dá para falar isso, né, Flávio? Mas a gente se questiona, né? É normal e sofre também. E aí eu acho que exige uma coisa. Primeiro, pra mim, pra gente, né, a gente tá finalizando aqui, autoconhecimento. Nossa. Autoconhecimento é fundamental, gente. Busquem. Acho que entender minimamente, porque profundamente não vai dar. O quê? O quê? O ET que apareceu no Google uma vez. Que ele fala, busque conhecimento. Fala que era extraterrestre. Ele falou, busque conhecimento, não era alto. Olha que burro. Que burra. Mano do céu. Jeová. Esse episódio tá uma montanha russa. E aí, eu acho que é o mínimo, porque conhecer a gente inteiro, eu acho que eu mesmo, se eu morrer com 190 anos, eu não vou saber quem eu sou, definitivamente, até porque eu sou geminiana, então eu uso isso ao meu favor. É minha muletinha que eu carrego. Olha. Péssima pessoa eu sou. Mas é fundamental. E você entender que você não domina o outro. A atitude do outro diante de você. Diante do que você acha, diante do que você fala, e não comparar, né? Uhum. Entendeu? Para você iniciar um ciclo, você precisa encerrar outro. Isso, às vezes, é muito vago, mas, basicamente, se você parar para pensar, faz sentido você estar no presente e no passado ao mesmo tempo? E eu acho que aí vale muito para relacionamento mesmo, assim. Agora a gente vai para um ladinho romântico. Põe um love songs aí para mim de fundo, por favor. Porque se você não curou minimamente ali, né? Não entendeu e finalizou. Porque eu acho que finalizar um ciclo é você se curar também. Um pouco daquilo ali. Como que você começa? Como que você abre? Como que você se abre? Eu falo isso porque a gente tem uma leva de amigas solteiras ao nosso redor, né? E entra num ciclo disso. E eu falo muito assim, gente, você precisa estar aberto, né? Pra conhecer. Você tá num casulão fechado, não dá muito certo. Então você precisa se abrir pra conhecer gente diferente daquilo que você tá adaptado também. Né? Porque senão a desgraça vem pesada. E depois você faz a mesma merda. Aí você tá lá só replicando aquilo que aconteceu. Que é um perigo do caramba. Mas a gente vai fazer um podcast, um episódio sobre isso. Exatamente. Para viver algo diferente do que talvez você viveu um dia, vai exigir de você atitudes, comportamentos diferentes. Exatamente. Não dá, né? Da sua zoninha de conforto. Que é doído. E para finalizar aqui, para encorajar vocês aí para encerrar, iniciar novos ciclos, uma coisa que eu notei que tanto encerrar quanto iniciar os certos ciclos te traz uma coragem muito grande para olhar para outras situações em que estava exigindo de você uma atitude. É como se fosse um gerador, né? Você fala assim, eu tive coragem pra isso, então agora eu faço isso outro aqui. Porque, pô, olha o que eu consegui fazer. Nunca pensei, então bora resolver mais isso aqui. Você vai resolvendo coisas, né? Exatamente. Isso, nossa, tem um valor imenso, assim, pra você mesmo. É digno de receber parabéns da psicóloga.
Eu recebi parabéns da psicóloga. Já recebi esses dias. Ela falou: olha aí, garoto, que você conseguiu fazer 1 ano atrás, você chorava aqui falando não sei o quê. Eu falei, mesmo, né? Obrigada por me lembrar. A gente esquece fácil também, né? A gente esquece. E aí, como diz uma frase muito conhecida, o que a vida quer de você é coragem. Talvez é só sobre coragem, no fundo, esse episódio. Uhum. É o quanto você é corajoso quando você entende que você pode terminar, encerrar ciclos e começar outros. E coragem não é ausência de medo. Nunca! É ter coragem apesar do medo. Eu falo, é a minha frase, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ai, eu adorei. Você gostou? Eu também. Eu gosto quando a gente é mais séria. Embora eu quase não consiga. Nossa, a gente é caótica e eu amo. Espero que vocês também tenham gostado. Conta aí, como é pra vocês encerrar e iniciar novos ciclos. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma maneira. Conte-nos aqui nos comentários do Spotify, no Instagram. E é isso, um beijo. Beijo, pessoal.